Vamos nos colocar à disposição de Cristo, mesmo que isso signifique sofrer, ser perseguido, né? São muitas coisas que podem acontecer, sabendo que Deus está no controle de tudo. E no fim, o que importa é que estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar agora. Se você deseja orar juntamente conosco, faça-o agora. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vamos orar agora. Se você deseja começar uma vida nova, entregar realmente sua vida para Deus, para que Deus possa usar você da maneira que Ele deseja, onde Ele deseja, ore agora, entregue-se totalmente ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti. Recebe-os, ó Senhor. Regrar la custa eu forcla samanastai. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, aqueles que chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados. Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor, aqueles que agora estão entregando as suas vidas a Ti e dizendo: usa-me, Senhor, leva-me, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá, usa-me da maneira que o Senhor deseja. Ó Senhor, ajuda essas vidas, fortalece essas vidas, enche-os do Espírito Santo, conduz, Senhor, para fazer a Tua obra, usa poderosamente, coopera, Senhor, com eles, com sinais, prodígios e maravilhas. Faz, ó Deus, com que o Teu reino cresça, Senhor, cada dia mais, se desenvolva. Ó Senhor, capacita os Teus servos em todo o mundo para pregar o Teu Evangelho, na unção e no poder do Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Avisamos aos irmãos que ainda temos alguma agenda livre ainda, em agosto e em dezembro. Vamos agora então ao nosso questionário. Primeiro aí dentro do texto áureo para completar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Dentro da verdade prática, segunda pergunta para completar. Nenhuma adversidade poderá reter a graça e o poder do Evangelho. Agora na parte 1, a adversidade, uma contribuição para a proclamação do Evangelho. Pergunta número 3, qual era a situação de Paulo na prisão? Então Paulo estava preso em Roma aguardando julgamento. Ele sabia que tanto poderia ser absolvido como executado. Todavia não se achava ansioso. O que mais desejava era com toda ousadia anunciar Cristo, até mesmo no tribunal. Número 4, Paulo não era um preso qualquer. Quem o guardava? Sua segurança estava sob os cuidados da guarda pretoriana. Constituída de 10.000 soldados, esta guarda encarregava-se de proteger os representantes do Império Romano em qualquer lugar do mundo. Sua principal tarefa era a proteção do imperador. Número 5. Quais as principais portas que se abriram através da prisão de Paulo, da sua adversidade? Uma das principais contribuições da prisão de Paulo foi a livre comunicação do Evangelho na capital do mundo antigo. Os cristãos estavam espalhados por toda a cidade de Roma e adjacências. Definitivamente a prisão de Paulo não reteve a força do Evangelho e o promoveu universalmente. Deus usou o sofrimento do apóstolo para que o Evangelho fosse anunciado de Roma para o mundo. Parte 2, o testemunho de Paulo na adversidade. Número 6, aí a pergunta. Como é demonstrado o poder do Evangelho? De modo objetivo, Paulo diz aos filipenses que nenhuma cadeia será capaz de impor limites ao Evangelho de Cristo. Esse sentimento superava todas as expectativas do apóstolo concernentes ao crescimento do reino de Deus. O seu propósito era ver as boas novas prosperando entre os gentios. Portanto, nenhum poder humano conterá a força do Evangelho, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Pergunta número 7. Qual era a preocupação dos filipenses com Paulo e qual a resposta de Paulo aos filipenses a esse respeito? Está implícita a preocupação dos filipenses com o bem-estar de Paulo. Eles o amavam e sabiam do seu ardor em proclamar o Evangelho. Achavam que a sua prisão prejudicaria a causa cristã. O versículo 12 traz exatamente essa conotação. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Para o apóstolo, seu encarceramento contribuiu ainda mais para o progresso da mensagem evangélica. Pergunta número 8. Por que Paulo rejeita a autopiedade em seu sofrimento? Paulo era um missionário consciente da sua missão. Para ele, o sofrimento do exercício do santo ministério era circunstancial e estava sob os cuidados de Deus. Por isso, não manifestava autopiedade. Não precisava disso para conquistar a compaixão das pessoas.
Para o apóstolo, a soberania de Deus faz do sofrimento algo passageiro, pois os infortúnios servem para encher-nos de esperança, conduzindo-nos numa bem-aventurada expectativa de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Parte 3. Motivações para a pregação do Evangelho. Pergunta número 9. Para completar, duas motivações predominavam nas igrejas da Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo atuava. Quais são elas? O primeiro, a motivação positiva, e o segundo, a motivação negativa. Motivação positiva. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Estava claro para os cristãos romanos, bem como para a guarda pretoriana, que o processo judicial contra Paulo era injusto, porque ele não havia cometido crime algum. Além de saberem da inocência do apóstolo, os pretorianos recebiam diariamente deste a mensagem do Evangelho. O resultado não poderia ser outro. Os cristãos filipenses foram estimulados a anunciar o Evangelho com total destemor e coragem. Agora, a motivação negativa. A prisão de Paulo motivou os cristãos a proclamar o Evangelho igualmente e por amor. Mas havia aqueles que usavam a prisão do apóstolo para garantir vantagens pessoais. Dominados pela inveja e pela teimosia, agiam por motivos errados. Mas pelo Espírito, o apóstolo entendeu que o mais importante era anunciar Cristo ao mundo de toda maneira. Isso não significa que Paulo aprovava quem procedia dessa forma, porque um dia todo mau obreiro terá de dar contas dos seus atos ao Senhor, como está em Mateus 7, 21 e 23. Parte 4, agora o dilema de Paulo. Pergunta número 10. O que significa para Paulo a frase "nisto me regozijo e me regozijarei ainda"? Então, essas palavras refletem a alegria de Paulo sobre o avanço do Evangelho no mundo. Viver para o apóstolo só se justifica se a razão for o ministério cristão, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. A morte para ele era um evento natural, mas glorioso. Significava estar imediatamente com Cristo. O mestre era tudo para Paulo, o princípio, a essência e o fim da sua vida. Nele o apóstolo vivia e se movia para a glória de Deus. Por isso podia dizer: "E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Pergunta número 11. Qual era o dilema de Paulo e qual o seu significado? Estar com Cristo e viver na carne. Ele desejava estar na plenitude com o Senhor. Todavia o amor dele pelos gentios era igualmente intenso. Ficar na carne aqui refere-se à vida física, isto é, viver para disseminar o Evangelho pelo mundo. Mais do que escolha pessoal, estar vivo justifica-se apenas para proclamar o Evangelho e fortalecer a igreja. Este era o pensamento paulino. Nos versículos 25 e 26, ele entende que, se fosse posto em liberdade, poderia rever os irmãos de Filipos e viver o amor fraterno pela providência do Espírito Santo. Conclusão agora, a pergunta número 12 para completar. Paulo resolveu o seu dilema em relação à igreja, declarando que o seu desejo de estar com Cristo foi superado pela amorosa obrigação de servir aos irmãos. Ele nos ensina que devemos estar prontos a trabalhar na causa do Senhor, mesmo que isso signifique enfrentar oposição dos falsos crentes e até privações materiais. O que deve nos importar é o progresso do Evangelho e o crescimento da Igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia.